Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja conosco e nos ajude na viagem de hoje. Apertem os cintos, vamos juntos. A decolagem é mais incômoda, mas depois que a gente chega lá em cima, a viagem fica mais tranquila. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala do livro A Gênese, o pessoal arrepia, né? Porque, nossa, a Gênese é um livro difícil, é um livro teórico, é um livro científico. E muitas pessoas, muitos espíritas, nunca leram a Gênese, né? Não vou perguntar quem já leu. Mas quem não leu ainda, é um convite para que faça essa leitura. Claro que tem alguns pontos que são mais científicos, que às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade. Anota, pergunta, ou vai passando para frente. Mas é muito importante que o espírita conheça, ao menos, as 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo e obras póstumas, né? Precisa conhecer esses livros, porque como é que a gente pode se dizer espírita, né? Só de frequentar uma casa, né? A gente precisa conhecer essa doutrina, entender um pouquinho mais sobre ela. Hoje a gente vai falar sobre uma parte, um fragmento desse capítulo. Por quê? O capítulo 14, que é o capítulo que fala dos fluidos, é um capítulo muito amplo, porque esse tema é um tema amplo e cada item, por exemplo, desse se desdobra em vários conhecimentos. Então, hoje a gente vai devagar, a gente vai entender um pouquinho sobre alguns aspectos desse capítulo. Em outros trabalhos, o Marquinho pode trazer um pouco mais, a gente vai trazendo também, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esses itens, né, que é a ação dos espíritos sobre os fluidos, criação fluídica e fotografia do pensamento. Para ajudar um pouquinho nesse entendimento, eu peguei algumas coisas do Livro dos Espíritos também. Então, para consultar em casa, a Gênese e o Livro dos Espíritos. Só esses 2 livros eu utilizei hoje. Então, aqui, quando a gente vai ver um pouquinho da Gênese, e a gente vai falar dos fluidos, a gente tem que entender algumas questões muito básicas sobre a questão a matéria. A matéria é o que a gente conhece, é o que a gente tem contato. Por que eu trouxe essa imagem aqui? É uma imagem muito simples, acho que a gente já viu até na escola, quando começou ciências, né? Para entender os estados físicos da matéria. Então, o que a gente conhece do mundo? Através dos 5 órgãos do sentido. Como a gente percebe a vida? Através dos estados da matéria. Por exemplo, a gente tem uma matéria aqui nessa imagem, que é a água. Uma única matéria. Só que essa matéria ela está em diferentes estágios. Então, ela se apresenta no mundo de diferentes formas. Ora, ela está em estado sólido, que é o gelo. Por que ela está em estado sólido? Porque as moléculas de hidrogênio e oxigênio, que é o que forma a água, elas estão em baixa temperatura, então elas estão com frio, elas ficam tudo juntinha. Como as moléculas ficam tudo juntinha, elas ficam no estado que a gente chama sólido, porque tem pouca energia no sistema. Quanto menos energia no sistema, mais essas moléculas se agrupam e ficam no estado que a gente chama de sólido. Quando você sobe um pouquinho a temperatura, você dá energia para o sistema, as moléculas vão ficando mais fluídicas. E aí elas ficam no estado líquido, que a gente conhece como líquido. Por que essa mesma molécula mudou de estágio? Porque eu dei energia para o sistema, eu dei calor para o sistema. Então, ela ficou num estado que as moléculas já não estão tão juntinhas. Elas já estão mais separadas, estão de mãozinhas dadas, só que elas estão fluindo no estado líquido. Agora, se eu dou mais energia para o sistema, mais calor, essas moléculas soltam as mãozinhas e cada um vai para um lado. E é o estado que a gente chama de vapor, que é quando elas vaporizam. Por que é importante a gente entender isso? A gente vai ver mais para frente. Única matéria. Essa matéria que está aqui, ela evoluiu? Não. Matéria não evolui, ela se transforma. Continuou a mesma matéria, H2O, só que em diferente estado, de acordo com as condições do ambiente. Primeira informação importante, matéria não evolui, ela se transforma, ela se modifica. Bom,
Além dos estados sólido, líquido e gasoso, a ciência hoje descobriu um outro estado da matéria, que é a matéria radiante. Deixei exemplos aqui: raios gama, raios X, raio laser, raios catódicos, que foram descobertos pela física quântica e subatômica. É matéria? É matéria. É um estado físico da matéria. Isso daqui foi descoberto depois de 1862, quando os espíritos ditaram a Gênese para Kardec. Ou seja, mais uma vez, a doutrina espírita está à frente do conhecimento científico. E depois veio a ciência e comprovou o que o livro da Gênese, o livro dos espíritos, já havia dito. Então, a matéria também se transforma em raios. O raio-x, por exemplo, ele existe? Ele existe. Como eu sei? Porque eu tenho equipamentos que comprovam isso. A gente consegue ver raio-x? A gente não consegue ver. Porque os nossos olhos enxergam até certo comprimento de onda e de cores. Só porque eu não enxergo não quer dizer que não existe. Eu só não estou vendo. Mas esses raios existem, que são essas formas de matéria. Guarda essa informação. Bom, aí, para falar dos fluidos, o Kardec e os espíritos vão falar do fluido cósmico universal. O que é esse fluido cósmico universal? Ele vai falar da materialização ou ponderabilidade. Antes da gente falar isso aqui, vamos nos situar. Eles usaram o termo fluido porque ainda não se usava o termo energia. Hoje, a ciência, para todas as formas de matéria, ela usa o termo energia. Na época, como não tinha o uso desse termo, os espíritos usaram fluidos, porque é o termo que se existia na época, né? Mas hoje a gente também pode entender como energia, formas de energia. Esse fluido cósmico universal é um tipo de energia que todos nós estamos mergulhados. Toda a criação está mergulhada. Então, quando a gente fala, por exemplo, do espaço-vácuo de um planeta para o outro, existe o nada ali? Não, não é o nada. Existe o fluido cósmico universal. Então, todos nós, imagina que é um grande mar e nós somos os peixinhos desse mar. Todos nós estamos interligados no mar pela água, não é? Então, a gente vai pensar o fluido cósmico universal como se fosse a água e a gente morasse no mar. Todos os peixes, todos os seres do mar são interligados pela água do mar. Embora cada um tenha sua individualidade, tenha sua característica específica, o que une a todos? A água do mar. No nosso caso, no caso do universo, é esse fluido cósmico universal, de onde deriva toda a matéria. Aí, materialização e ponderabilidade. Falei que a subida era difícil. Se tiver dúvida, levanta a mão, tá? Vamos conversando. Então, é um atributo da matéria. Pertence ao mundo visível e dá lugar aos fenômenos materiais, da alçada da ciência propriamente dita. Eterização ou imponderabilidade. Pertence ao mundo invisível e dá lugar aos fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos. Cabem nas atribuições do espiritismo. O que significa isso daqui? Quando algo está materializado, eu consigo, pelos órgãos do sentido, ver, sentir, perceber. Esse objeto de madeira, o sabor de um alimento, o cheiro, quando eu enxergo, quando eu toco, ele está materializado. Então, ele está no estágio que eu consigo captar. Mas existem alguns elementos, inúmeros, que nós encarnados não conseguimos perceber, porque estão em estados de eterização. Por que o Kardec usou esse termo? Porque no termo éter, naquela época, não é o éter de hospital, aquele éter, né, que a gente, às vezes as pessoas até desmaiam, né? O termo éter, naquela época, dizia respeito a tudo que era sobrenatural, tudo que não podia ser percebido. Então, era etérico, não era palpável, não se conseguia perceber pelos órgãos dos sentidos, né? Então, chamou-se
eterização, ou seja, o que eu não consigo perceber, que é o que acontece no mundo dos espíritos, que é onde nós estamos agora. Por exemplo, nesse momento, tem espíritos aqui entre nós? Tem, um deles somos nós. Só que tem aqueles que estão encarnados, que somos nós que estamos nos vendo, e aqueles que estão fora da matéria, que eu, por exemplo, não consigo enxergar, não consigo ver. Existem pessoas que conseguem. A maioria não consegue, porque a clarevidência não é uma mediunidade comum. Não são muitas pessoas que têm. Ok até aqui? Estamos juntos? Está dando para entender? Vamos seguir. Bom, na eterização, o fluido cósmico universal não é uniforme. Aqui é uniforme na materialização, não é? Tem uma forma uniforme. Então, eu consigo visualizar esta forma, este formato. Por isso se chama uniforme. No campo material. No campo da eterização, o fluido cósmico universal não é uniforme. Tem diferentes formas. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas ou mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Deu para entender? Vamos seguir que vai ficar mais claro. Os espíritos vivem, os espíritos desencarnados, né? Dá para entender isso aqui. Vivem em uma atmosfera fluídica e extraem dela o que lhes é necessário. Agem sobre ela criando formas, cores e até mudando suas propriedades. Os espíritos agem sobre si mesmos e sobre os outros, sobre o mundo fluídico e sobre o mundo material. O que os espíritos estão nos revelando através de Kardec, aqui, nos trazendo essa informação? Que, de acordo com o conhecimento do espírito desencarnado, ele pode atuar sobre o mundo espiritual e sobre o mundo fluídico. Ele pode criar formas, ele pode influenciar a matéria de forma a fazer cair um objeto. Tem o caso das irmãs Fox, em Nova York, né? Que pegou fogo a casa, das irmãs Fox, que é muito conhecida. Elas emanavam um fluido, porque elas eram médiums de materialização, e os espíritos atuavam no fluido delas e faziam a casa pegar fogo. Esse ponto é muito importante entender. Por que acontecem os fenômenos materiais? Ou seja, cair um copo, bater uma porta, abrir e fechar uma torneira, pegar fogo, derrubar isso, derrubar aquilo. Os espíritos podem atuar sobre a matéria? Sim, desde que eles tenham um instrumento que é um médium. Se você tira o médium, cessam-se os fenômenos. Então, sempre que tem um fenômeno material, um espírito provoca um fenômeno de materialização, é porque tem um médium doando fluido. Consciente ou inconsciente. Às vezes o médium nem sabe que ele está doando fluido. Mas só acontece o fenômeno porque tem um médium ali doando esses fluidos. Em geral, de forma inconsciente. O médium nem sabe que está fazendo isso. E o espírito pega o fluido animal do médium e manipula a matéria. É isso que Kardec está falando aqui. Resumidamente, é mais ou menos isso daqui. Uma observação em tudo que a gente vai falar. Toda a Gênese e as obras de Kardec, por mais que pareçam científicas, tudo o que ele fala tem uma aplicação real e cotidiana nas nossas vidas. O que os espíritos nos estão falando aqui é coisas do dia a dia, é coisas do cotidiano. Então, nada disso está distante da gente. E tem a ver com a nossa vida real, tem a ver com a nossa vida cotidiana. Mas o que acontece? Como a gente não tem conhecimento, a gente não se percebe disso. As coisas vão acontecendo e a gente não se dá conta porque não tem o conhecimento. Quando a gente começa a entender do porquê das coisas, a gente vai fazendo as ligações. Ah, então isso aconteceu por causa daquilo. E a gente vai ampliando o entendimento. Por isso que eu trouxe esse tema hoje. Não só para trazer um aspecto teórico, mas trazer entendimento sobre os fatos da vida real, da vida do dia a dia, da vida cotidiana.
Esses fluidos, eu estou resumindo bem, tá, gente? Porque esse capítulo é bem amplo. Eu pensei algumas coisas que eu achei importante. Então, entendendo que os espíritos atuam sobre a matéria, compreendendo que tudo está dentro do fluido cósmico universal, vamos trazer agora para a nossa realidade do dia a dia. Esses fluidos têm um tipo de qualidade, que é o que ele falou de qualidade dos fluidos. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria mais ou menos que essenciada. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. O perispírito, por exemplo, é semimaterial. Ele é composto da matéria do planeta que o espírito está habitando. Se você reside em outro planeta, você tem outro tipo de matéria, outro tipo de perispírito. Por isso que o perispírito é semimaterial. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados de fluidos espirituais. Quando a gente está tomando passe, e você fala que está recebendo um fluido espiritual, que é o fluido emanado pelos benfeitores através do médium, é totalmente espiritual? Não. Kardec está falando que não. É semimaterial também, porque está dentro da matéria cósmica da Terra, dentro da matéria do planeta que a gente vive. Por isso que também atua sobre o nosso corpo. Por isso que também nos causa um bem-estar ou mal-estar. Não no passe, mas nas influências. A gente vai ver mais para frente. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento, e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más do pensamento, que os fazem vibrar, modificando-se pela natureza ou impureza dos sentimentos. Todos nós emanamos, vamos falar, fluido ou energia, tem o mesmo sentido. Um tipo de energia, um tipo de fluido, de acordo com a qualidade do nosso pensamento. Os fluidos, sendo esses fluidos o veículo do pensamento, lembra do mar? Que todos estão ligados pela água do mar? Que o veículo dos peixes é o mar? O veículo do nosso pensamento, por onde ele transita, é esse fluido cósmico. Nós o tempo todo estamos emanando e captando pensamentos e emoções. E não nos damos conta disso. A qualidade destes pensamentos está de acordo com o emissor, com a qualidade de pensamento que nós nutrimos e os sentimentos que nós emanamos. É isso que eles estão falando aqui. Fora impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos e diversidade deles. Então, não dava para o Kardec, e nem para os espíritos, catalogar os tipos de pensamento, os tipos de fluido, porque eles são infinitos, tão infinitas são os pensamentos que os seres humanos têm. Por isso que ele está dizendo que não dá para classificar, porque cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de se expressar. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, ou seja, específica. Por exemplo, fluido X, fluido Y, fluido Z. Não, dependem de acordo com cada um. Mas as que adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais da camada que atravessam. Mais para frente, tudo isso aqui vai fazer sentido, mas é importante compreender isso aqui. Resumindo isso daqui, nós emitimos fluidos, um tipo de energia, todos nós, e captamos do ambiente, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Guarda isso. É isso que ficou aqui. Juntando todo esse conhecimento da Gênesis, que foi um fragmento bem pequenininho, a gente vai entender agora onde nós estamos no mundo e como ele funciona na dinâmica das relações. No Livro dos Espíritos, no capítulo 9,
Kardec vai falar da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. A gente vai entender como eles atuam em nós, porque nós compreendemos agora por onde viaja esse pensamento, que é o fluido cósmico universal, que é aquela matéria radiante que nós falamos no começo, que nós emitimos e nós captamos o tempo todo. E aí, nesse capítulo, vem a grande pergunta, e aqui a gente vai ficar um tempo bom. A clássica pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Sabemos, né? Ficou meio escuro aqui, eu vou ler. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Imaginou isso? Frequentemente são eles que vos dirigem. Mas e agora? Como é que faz? Eu estou no mundo e estou sendo o tempo todo dirigindo por uma inteligência que eu não consigo ver? Como que é isso? Como que é essa situação? Essa situação, meus irmãos, ela é real e cotidiana. O tempo todo nós estamos recebendo influências mentais e emitindo influências mentais. Por que lá na Grécia, no oráculo de Delfos, a frase que estava estampada, conhece-te a ti mesmo. Uma das mais antigas sabedorias que a humanidade tem notícia. Porque na medida que nós amadurecemos e nos conhecemos, temos mais autodomínio sobre as nossas ações. E somos menos influenciados, menos influenciáveis. Nós conseguimos discernir o que é nosso e o que não é. O que é bom que eu faça e aquilo que não é bom. Quando eu não tenho esse autoconhecimento, quando eu vou vivendo a vida de qualquer jeito, sem buscar me melhorar, conhecer como eu funciono, saber quais são os meus defeitos, as minhas qualidades, eu me torno uma marionete da vida. E eu não estou falando só dos espíritos desencarnados. Eu estou falando da mídia, eu estou falando da influência dos amigos, da influência das pessoas. Faz isso, faz aquilo, você tem que se vestir assim. A ditadura da moda, a ditadura da beleza. Estou expandindo para todos os aspectos da vida. Quando eu não tenho o autoconhecimento, o autoamor de quem eu sou, por que eu estou aqui, eu me torno vulnerável. Eu fico fragilizado diante das influências do mundo. Eu sou regido pela opinião alheia. E a opinião alheia vai determinar se eu vou ficar triste, se eu vou ficar alegre, se eu vou me sentir satisfeito, se eu vou me sentir frustrado. Agora, a opinião alheia é opinião alheia. Qual é o meu pensamento sobre isso? Por exemplo, sobre a beleza. Eu tenho que ter tal peso, eu tenho que ter tal cor de cabelo, eu tenho que vestir tal roupa, eu tenho que vestir tal marca, eu tenho que frequentar tais lugares. Porque está na moda? Porque alguém falou? Porque está todo mundo fazendo? Percebe que a influência dos espíritos na nossa vida não são só dos espíritos desencarnados, são dos encarnados também. Porque a minha mente não tem a maturidade, a tranquilidade e o autoconhecimento para decidir o que de fato é bom para mim e o que não é. Por exemplo, os jovens, eu vou sair com os amigos. Essa semana eu ouvi, mas você não bebe? Então o que você está fazendo aqui? Quem não bebe não tem história, quem não bebe não se diverte. Porque é uma frase clássica dita, né? Então as pessoas compram isso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Se é uma pessoa fragilizada, acaba se influenciando. Não que eu não seja, eu tenho minhas fragilidades, só para entender nesse ponto específico. Além desse ponto material, nós o tempo todo estamos recebendo fluxo de pensamento. Haja vista, por exemplo, nossa alteração de humor. A gente acorda de um jeito, na hora do almoço está de outro jeito, à tarde está de outro jeito, vai dormir de outro jeito. Às vezes acorda bem, daqui a pouco está irritado, daqui a pouco está nervoso, está xingando, daqui a pouco se acalma. Um dia só a gente experimenta vários tipos de emoções. Porque nós somos bombardeados o tempo todo por diferentes tipos de pensamento. E quais são os pensamentos que nos atingem? Aqueles que têm harmonia com o nosso mundo interior. Por isso a necessidade de autoconhecimento. Se eu não tenho aquele tipo de emoção em mim, eu vou receber um fluxo de pensamento e ele vai rebater e sair, porque não encontrou sintonia. Se eu estou abaixando a minha frequência de sintonia, eu vou me harmonizar com aquele tipo de pensamento que está naquela frequência. Por isso que Jesus nos adverte. Vigiai e orai. Ele não falou orai e vigiai. Ele falou vigiai e orai. Estejamos atentos a nós mesmos. Veio um pensamento agressivo, veio um pensamento de raiva. Opa, respira. Respira, primeira atitude. Sai de perto da situação, se for possível. Se for possível, faz uma prece. Para mudar essa frequência, para sair desse fluxo de pensamento que a gente entrou em sintonia. É importante conhecer a Gênese? É importante conhecer os fluidos? Percebeu como ele é cotidiano? Como está na nossa vida diária? É isso aqui que Kardec está falando. Nós somos influenciados o tempo todo. O que não significa que a gente tem que seguir todas as influências. Sabia que Jesus, o nosso mestre, o tempo todo, incansavelmente, nos emana fluidos de amor, de brandura e de paz. O tempo todo, raios de amor emitidos por Jesus, que é o sol da humanidade, está brilhando em toda parte, inclusive aqui e agora, seja dia, seja noite. Por que que nós não percebemos esses fluidos de Jesus? Percebemos os fluidos perturbadores? Porque a nossa vontade, o nosso pensamento e o nosso desejo ainda está nas coisas pequenas. Daí a importância da leitura do Evangelho, da oração, dos momentos diários de silêncio, autorreflexão, para que nós, como filhos de Deus, busquemos entrar em sintonia com as frequências de amor de Jesus. Ele nunca deixou de nos amar. Nunca em tempo algum deixou de emitir raios de luz e amor para cada um de nós. Nós não o percebemos porque nós não o buscamos, mas está ali. Levanta a mão e capta. Eleva o pensamento. Faz silêncio. É interessante que, quando eu fui para Uberaba, conhecer o Centro do Chico, tem um cartaz lá que eu já falei para vocês dele. É um cartaz que sempre esteve. É muito simples e, ao mesmo tempo, muito profundo. É um coração e descrito assim: o silêncio é uma prece. Por que será que o Chico pôs só esse cartaz bem em cima da cadeira onde ele sentava? Por que será que de tantas mensagens que poderiam ser colocadas na Casa da Prece, que foi visitada por gente do mundo todo, por que só tinha esse cartaz com essa mensagem? Você não vê outros cartazes lá. Você vê esse coração antigo. O silêncio é uma prece.
Isso, gente, é uma placa de sinalização para toda a humanidade. Faz silêncio e liga-se a Deus. E aí não é religião nenhuma que vai te ligar a Deus. É o teu silêncio e o teu coração que busca o Pai, que busca o Mestre Jesus. Independente da religião que você tenha, da cultura que você tenha, de onde você tenha nascido. É ligar-se ao Pai. E é isso que está nos faltando. E quando a gente não liga, não busca pela vontade, a gente fica aqui, vulnerável nesse mar de vibrações tóxicas e perturbadoras que Allan Kardec vem nos contar do fluido cósmico universal. E por que nós ficamos nessa atmosfera? Porque nós queremos. Porque nós escolhemos. Nós queremos ficar. Como faz para sair? Vontade. Geralmente, é só o que nos basta, vontade. Poxa, mas dá para ficar em altas esferas todos os dias? Eu não dou conta, não consigo. Nunca consegui. Mas dá uma vez por dia para fazer silêncio e respirar. E recarregar as baterias para um novo dia, para os novos desafios. Por isso a importância do Evangelho e da prece. Essa imagem, ela traz, antes da gente ler, eu coloquei ela aqui, que eu gosto muito dela. A gente está vendo uma luz radiante, né? E por trás da luz, aquela figura de Da Vinci, que é a figura do homem, que é uma figura humanoide. Quando a gente pensa, por exemplo, no espírito, o princípio inteligente do universo, o jeito que eu entendo, é uma luz irradiante assim. Não tem forma. Depois vem o perispírito e dá forma para esse espírito, de acordo com o mundo onde ele habita. E quando ele reencarna, o corpo físico que ele vai ter é a mesma aparência do perispírito que ele plasmou. Então, espírito, a forma que é o perispírito e depois o corpo físico. Neste momento, aqui e agora, você sentado nessa cadeira, você é um espírito assim, você está irradiando. O que nós estamos vendo? Um corpo físico limitado, com uma roupa, um tom de cabelo. Mas o que nós somos agora, já? Isso aqui, Cada um aqui está irradiando. Um tipo de luz, um tipo de frequência, de acordo com o mundo íntimo de cada um. Por isso que quando a gente desencarna no mundo espiritual, não interessa o título que a gente teve, as propriedades que a gente teve, o tanto que a gente estudou, que não estudou, que fez e que desfez, a profissão que teve. Não importa. O que nos classifica e nos caracteriza? A nossa radiação espiritual, que é proporcional ao nosso nível de evolução. Quanto mais nós amamos, perdoamos, tivemos simplicidade, respeito, tudo que Jesus nos ensinou, mais luz nós irradiamos. Ao contrário, quanto mais tivermos uma vida perturbada, ligada à matéria, cheia de pensamentos e ações tóxicas, crimes e ações, isso também vai ficar fotografado, impregnado na nossa identidade espiritual. Por isso que não se engana os espíritos. Chegou do lado de lá, ele sabe exatamente quem você é, porque nós irradiamos quem nós somos. Além disso, quando a gente chega num ambiente próximo de certa pessoa, a pessoa pode estar impecável, cheirosa, a pessoa é linda fisicamente, você sente mal-estar perto dela. Por que sente mal-estar perto dessa pessoa? Por conta das emanações dela. A gente não a conhece,
Nem conversou, mal conversou, mas se sentiu mal. Por quê? As radiações dela, os fluidos dela entraram em desarmonia com os meus e causou um mal-estar. Pode ser uma questão pessoal, que não cabe aqui a gente entrar, ou pode ser puramente porque a pessoa irradia coisas ruins. O que a gente chama isso? Kardec também falou disso. Má impressão. É uma intuição que a gente tem. Percebeu de onde que vem essas intuições? Essas percepções? Não é da aparência física. E pode uma pessoa não ter uma aparência física conhecida como bela, como um padrão de beleza, por exemplo, o Chico. Tinha dificuldade, era estrábico, não tinha nenhuma beleza apolônica. No entanto, as pessoas mal se aproximavam dele e já se emocionavam. Tamanha beleza, tamanho amor e bem-estar que ele irradiava. Fruto do quê? Das buscas dele, do amadurecimento espiritual dele, do trabalho no amor e no bem que ele fez. Isso significa que a nossa presença pode causar bem-estar ou mal-estar às pessoas. A nossa simples presença pode promover uma cura ou o agravamento de uma enfermidade. Quem é responsável por isso? Nós. Então, além de nós termos a responsabilidade de zelar por quem nós somos justamente para sermos melhores, também temos a responsabilidade com a comunidade, com o meio onde eu estou. Eu sou responsável por tornar o meio onde eu estou um pouco melhor. Todos nós estamos interligados pelo fluido cósmico universal. A humanidade só vai viver o bem e a paz quando nós, de fato, desejarmos que em todos os ambientes haja o bem e haja a paz. Portanto, a caridade, nesse sentido, começa em qualquer lugar que eu esteja. Eu promovendo o bem-estar daquele ambiente, emitindo bons pensamentos, falando num tom agradável, procurando não criticar, não fazer fofoca, comentários desagradáveis. Porque quando eu faço fofoca, um comentário desagradável, antes disso eu já pensei, já emiti o pensamento. E fui responsável pelo prejuízo daquele ambiente. E serei, de alguma forma, responsabilizado por isso. Olha que dimensão ampla que é o livro da Gênesis e o livro dos Espíritos vem nos dar sobre a vida. Nós não estamos nos lugares pelo mero acaso, fazendo nada só de passeio. Nós estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciado. E essa é uma dinâmica constante. Na questão 460 do Livro dos Espíritos, temos pensamento que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. Kardec está perguntando. Os espíritos respondem: a vossa alma é um espírito que pensa, ponto. Você pensa o tempo todo. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam, é o que a gente estava falando, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bem contrário aos outros. Então, há sempre, nesse processo, vós e nós, os espíritos. Os espíritos estão respondendo. E é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, está perguntando aqui, tem coisa que é nossa, que é o nosso pensamento, que não foi influência de ninguém, e tem coisa que são influenciadas pelos espíritos. Eles estão respondendo, sim, isso tudo se mistura. Coisa que é tua, coisa que é influência. Aí vem a questão 461. Então, Kardec pergunta, como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são digeridos, sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, respondem os espíritos, é como uma voz que vos fala. Ficou meio abstrato, né? Vamos seguir. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles dos primeiros momentos. Faltou um S ali. O primeiro pensamento que vem assim, é teu.
quando começa a mucumunar muito, pensar muito, começa a misturar influência, que pode ser benéfica ou não. Veja bem, essa influência pode ser boa também. Pode ser o seu anjo da guarda te sugerindo algo muito bom. Mas pode ser alguém também que quer te sugerir algo muito ruim. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção. Olha o que os Espíritos falam. Não interessa. Olha só. É frequentemente útil não saberes. Não saber se é teu, se é do Espírito. Vamos lá. O homem age mais livremente e, se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. O que quer dizer isso aqui? Estamos todo mundo no grande mar, está todo mundo molhado, recebendo pensamento de influências e tendo os próprios pensamentos. Mas o que importa nessa salada toda? O que nós faremos com esses pensamentos? Que atitude nós vamos tomar diante dessas ideias? Se ela é minha ou se veio de uma influência de fora, o que eu vou fazer com ela? Se ela é boa e foi um bom pensamento, legal, você tem o mérito de ter materializado a ideia. Mas se foi uma ideia ruim, não importa que não seja sua, mas você a executou, você colocou em prática, é sua responsabilidade. Ou seja, não dá para fugir, não dá para alegar ignorância, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se somos influenciados pelo bem e pelo mal, o que interessa saber é o que faremos com essa influência. E se nossos pensamentos têm estado por caminhos negativos, de mágoa, de raiva, de vingança, tome cuidado e preste atenção. Cuida do seu mundo interior, modifica o padrão do pensamento através de uma boa leitura, de conversa com pessoas saudáveis e equilibradas, porque de repente sozinha a gente não dá conta. Troca uma ideia, bate um papo com alguém que é saudável. Oração e cultivar bons pensamentos. Isso também está ligado ao que nós assistimos na televisão. Nossas emoções são sim influenciadas por coisas que a gente vê. Ficar assistindo só tragédia na televisão, com certeza vai causar mal-estar. O nosso humor muda. Não quer dizer que a gente não saiba o que nos acontece ao nosso redor. Claro que a gente sabe que acontece um monte de crime, um monte de coisa, mas eu não preciso ficar vendo sair sangue da televisão. Não tem essa necessidade. Do que eu estou nutrindo os meus pensamentos? Que tipo de coisas eu assisto? Que tipo de livros eu leio? Que tipo de informação eu abasteço a minha mente? Porque é com essas informações que a sua mente vai trabalhar, que ela vai encontrar os elementos de apoio ou de doença. Queremos uma vida saudável? Queremos o bem-estar? Está em nossas mãos captar o que é de bom desse mundo, o que é de belo, o que é de saudável. Para onde nós estamos direcionando as nossas buscas, a nossa vontade? O que me causa interesse real? Que tipo de programa, que tipo de hobby? Autoconhecimento. Que tipo de coisa me dá prazer? Esse prazer é um prazer físico, temporário, que satisfaz logo ali, daqui a pouco eu estou querendo de novo? Ou é um prazer que me dá bem-estar, tranquilidade, satisfação, alegria de viver? Estejamos atentos. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. É isso que nos diz Jesus. Tomemos, então, a gente sempre fala, as rédeas da nossa vida. Viu como é cotidiano? A gente colocou a genes, né, um tema, os fluidos, mas ele está no nosso dia a dia. Desse capítulo mesmo, gente, eu falei assim, uma unha, um trisquinho de nada. Porque o objetivo era trazer para a influência dos Espíritos na nossa vida e para o autoconhecimento. A ideia de hoje era essa. Mais para frente, a gente vai aprofundando. O Marquinhos vai trazendo mais coisas, a gente vai trazendo mais elementos. A dica que fica, vamos ler a Gênesis. Vamos ler esse capítulo, pelo menos, então? Você não vai ler o livro inteiro? Vamos combinar?
capítulo 14 da Gênesis. Ó. Vamos ler. Vamos ler. Não é grande, tem 11 páginas, eu acho, aqui nesse livro. Dá para a gente conhecer. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer questionar alguma coisa? Eu não sei se eu vou saber responder, mas estamos juntos. Deu para entender tranquilo? Ficou claro para o cotidiano? Então, muito obrigada. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa dinâmica.